Fala, minha diretoria, bom dia. Olha só, se inscreve, likezinho, aquela porra toda para dar aquela moral. Tá surgindo a grande polêmica que a gente imaginou que uma hora fosse acontecer, que é a volta do Gabigol, e na hora que o Gabigol voltar, como é que fica o Pedro? Já tem gente pedindo o Pedro na seleção brasileira, tem gente que diz que o Pedro é melhor que o Lewandowski, tem gente que já acha que o Pedro é melhor que o Pelé, e tem gente que acha que o Pedro é uma enganação, e tem outro que acha que o Gabigol... Meu irmão, vocês vão para extremos muito rápido. Mas vamos tentar ser o mais razoável possível e separar essa questão em números, em história, em conquistas, o que falta para um, o que não falta para esse. Quem é melhor, o Pedro ou o Gabigol? E nesse momento, eu acho que a resposta mais simples que se tem é o seguinte. Eu acho que o Pedro, nesse momento, ganhou a posição do Gabigol. Então, nesse momento, quando o Gabigol voltar, o justo no contexto é Gabigol, volta do banco e vai tentando ganhar a posição. Ou do Pedro, ou até de algum outro. De repente, você se adapta na direita, enfim, né? Mas é isso. Neste momento, o Pedro usou maravilhosamente bem a oportunidade que ele teve quando o Gabigol, há mais de um mês, mais ou menos, 1 mês e 10 dias, se não me engano, se machucou no jogo, logo depois do jogo contra o Ceará, onde o Gabigol ficou fora do time do Flamengo a partir dali. Até 1 mês e meio atrás, portanto, o titular do Flamengo era o Gabigol. Né? E se o Pedro, 1 mês e meio atrás, era reserva do time dele, ele não pode, 1 mês e meio depois, ser melhor que o Lewandowski, né? Ser um puta de um craque internacional, um jogador que tem que estar com a 9 da seleção. Não faz o menor sentido. Isso se chama ejaculação precoce para algumas pessoas. É muito rápido você transformar, você pegar o patamar de um jogador e mudar dessa forma. Você só faz mal a esse jogador, faz mal à seleção, faz mal para todo mundo quando você faz isso de maneira tão atabalhoada. Então, de repente, o Gabigol passou a não servir tanto assim, o Gabigol já não sei se é tudo isso, né? E o Pedro é que é o pica, que é o melhor do mundo. E quando o torcedor diz isso, a gente compreende, o torcedor ele vai do céu ao inferno em minutos, né? Então não é uma análise das mais frias. Agora, se você olhar a carreira dos dois, os dois têm uma idade muito parecida, o Gabigol tem 1 ano a mais do que o Pedro, mas o Gabigol tem duas passagens por time grande na Europa, é verdade que nenhuma delas deu certo, ganhou uma medalha olímpica como titular na seleção brasileira, tem 4, 5 convocações para a seleção brasileira, é um jogador que já decidiu Libertadores, um jogador que já foi campeão brasileiro, né, que tem vários títulos na carreira dele, foi artilheiro brasileiro pelo Santos, foi artilheiro pelo Flamengo, enfim, é um jogador que tem uma carreira mais consolidada do que o Pedro. O Pedro ele desponta, como você pode perceber, como um jogador de qualidade enorme, que a gente sabe desde a época do Fluminense. E hoje a gente está vendo no Flamengo que com um time melhor em volta dele, ele rende ainda mais, evidentemente. E o Gabigol é um jogador que já fez o que o Pedro está começando a fazer. Então, primeiro eu acho que tem uma hierarquia, né? Tem uma questão de você olhar e falar, pera um pouquinho, esse aqui já conquistou, esse aqui está prestes a chegar perto do que esse aqui já está fazendo, já fez, né? Então, deixa esse aqui e esse aqui vamos dizer que está chegando, que maravilha, que pode passar, que é ótimo e tal, mas não vamos desqualificar quem já fez, muito menos ignorar o feito, porque senão a gente está sendo razoavelmente injusto. A gente não gosta que não façam isso com a gente, né? Quando a gente esquece o que a gente já fez, pegam alguém e passam na nossa frente. Então, por melhor que seja o Pedro, e eu acho que o Pedro tecnicamente pode seguramente ser melhor do que o Gabigol em pouco tempo, porque ele realmente parece ter uma técnica... Ele parece ser mais centroavante do que o Gabigol, eu diria. Né? Acho que o Gabigol tem algumas características diferentes do Pedro, ele pode ser um jogador mais veloz do que o Pedro e tal, mas dentro da área, para finalizar a gol, o Pedro parece mais jogador, mais objetivo e mais letal do que o Gabigol. O que não significa que um seja melhor do que o outro por causa disso, estou falando de uma função específica. Tá? Pode ser que o Gabigol jogue do lado direito ao lado do Pedro. Pode ser que o Domenech consiga fazer isso e os dois formem uma dupla, um trio com o Bruno Henrique maravilhoso. A questão é, neste momento, Pedro seleção? Não, gente. Pedro tem 1 mês que ele é titular do time dele e a gente só vai saber se ele é titular quando o Gabigol voltar. Talvez quando o Gabigol voltar, o Gabigol entra, faz 3 gols, o Pedro volta pro banco, o cara é reserva do time dele, não pode estar na seleção brasileira. Um jogador que joga 1 mês de um grande futebol, por melhor que ele seja, exceção feita a um Pelé, ele não pode ir para a seleção brasileira. O jogador para ir para a seleção brasileira precisa de meses, precisa de um processo, né? Precisa ser testado, precisa que a coisa dê certo, precisa jogar em crise, jogar em boa fase, jogar em decisão. Não é assim, porque sendo assim a gente forma as seleções que a gente tem formado. Cheio de jogadores que a gente não conhece, cheio de jogadores que estão lá para fazer teste. E não deveria ser assim. A seleção brasileira deve ser o ápice do jogador. Deve ser no momento que você fala, não, esse jogador está devidamente testado, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais o que discutir sobre esse jogador no clube, eu levo ele para a seleção brasileira. O Pedro, por melhor jogador que ele seja, ele ainda é um jogador que tem 1 mês e pouco de Flamengo, onde a titularidade dele ainda não é definitiva, porque a gente não sabe como é que ele e o Gabigol
né? Como é que o treinador vai fazer quando tiver com os dois, e o que em breve vai acontecer e a gente vai ter essa definição. Então, para resumir, eu acho que ele é melhor do que o Lewandowski ainda, acho que ele tem potencial para ser um Lewandowski ou até melhor, né? Agora, neste momento, botar o Pedro na seleção acho um pouco exagerado, como acho exagerado o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, enfim, qualquer jogador que tem um mês em grande fase de titular no seu clube ir para a seleção brasileira é um atropelamento. Eu teria um pouco mais de consideração e respeito com o Gabigol, porque pode ser que o Gabigol volte e bote, todo mundo fala assim, olha só, não esquece que fui eu que dei a Libertadores para vocês, não esquece dos gols decisivos do Brasileiro que eu fiz na Libertadores. Eu levei tudo isso aqui nas costas muitas vezes, eu e o Bruno Henrique, mas o Gabigol tem uma história no Flamengo gigantesca. O Pedro ainda não tem nada. Então quando você coloca os dois no mesmo patamar e fala, esquece isso aqui, bota o outro e tal, você gera um desconforto na questão hierárquica, né? De você falar assim, olha só, esse aqui tá aqui primeiro, esse aqui tem que ser respeitado e tal, que não tem nada a ver na relação dos dois, mas tem a ver com a relação do torcedor. O torcedor não pode simplesmente, foda-se o Gabigol, porque o Gabigol é um jogador muito mais importante na história do Flamengo do que o Pedro ainda é. Então tem uma hierarquia aí para você respeitar. Resumidamente, tá? Eu iria devagar, tá bom? Eu acho que o Pedro pode ser melhor do que o Gabigol, mas o Pedro ainda tem um processo para ser melhor do que o Gabigol. O Gabigol ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, foi artilheiro, etc, etc, etc. O Pedro ainda não. O Pedro ainda tem perspectivas de. O Gabigol já fez muita coisa. Então, eu acho um pouco injusto colocar assim, por causa de um mês de titularidade. Esse cara é melhor que o Gabigol, esse cara é melhor que o Lewandowski, foda-se o Gabigol. Calma aí, gente. Calma aí. Porque daqui a pouco o Gabigol volta, faz 5 gols num jogo aí, num clássico, aí vocês vão falar, puto, o Gabigol, tá. Não esquece, o cara tá machucado, o outro tá cumprindo, mas não esquece quem é o Gabigol, porque o Gabigol merece, eu acho, muito mais crédito do que está dando nessa empolgação aí com o garoto, com o Pedro. Que, aliás, comprova a minha tese de que o Fluminense fez certo e não vendeu o jogador do Flamengo, né? O Fluminense vai ganhar 2 vezes, em vez de ganhar uma só, como quando venderia o Flamengo. Então, o Fluminense acertou, né? Lembra que eu falei isso aqui? Não pode vender o jogador do Flamengo. Por quê? Porque não pode, porque o Flamengo é rival, você tem que vender para fora, e de fora fica com uma porcentagem, são outros 500, mas o Fluminense fez, ficou com uma porcentagem, agora vai ganhar de novo. E vender para o Flamengo significa que você é menor e que você não pode, você tem que se posicionar como um rival, né? Mesmo que se você esteja ou não no patamar do Flamengo. A sua posição tem que ser como um rival. E já que você está saindo do vídeo que está acabando, aproveita para pegar aqui embaixo o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que existe, tem campeonato alemão ao vivo. E quando eu digo ao vivo, não é aquele tempinho real, 1 minuto, não, é jogo mesmo, em HD e tal, para você assistir o jogo. Tudo isso de graça, tá? Você faz a sua agenda com os campeonatos e jogos que você mais gosta, notícias até dos jogadores que você mais gosta, você coloca lá para acompanhar os caras e tal, e você tem tudo na sua mão todo santo dia. Eu, quando acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu abro um futebol para ver quais são os jogos hoje que me interessam. E é isso aí, minha diretoria. Grande abraço.